Olá, hoje nós vamos para o capítulo 51 do livro dos Salmos. Capítulo 51, logo o Salmo 51. Salmo 51, na numeração grega, que nós seguimos, que a igreja segue, e no caso da numeração hebraica é o capítulo 52. Esse salmo, ele acontece e ele é descrito logo nos seus primeiros versículos. Esse salmo relata ou traz à tona aquele episódio que aconteceu no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Precisamente quando Doeg, ele delatou onde Davi estava escondido. Bom, eu vou te explicar daqui a pouco o que é que aconteceu. Você já leu, quando a gente lê o livro de Samuel, você leu, passou isso, a gente passou junto isso, mas eu vou relembrar depois você. O Doeg, ele trabalha, né, ele é um servo de Saul e ele acaba delatando Davi onde Davi estava escondido, tá bom? Mas aí a gente vai entender direitinho. É nesse contexto que esse salmo ele é composto ou ele é revivido, né? Na verdade, esse salmo a gente podia lembrar, podia dar o nome de o castigo do homem perverso, ou seja, a pessoa que de repente faz o mal e parece que ela está obtendo vitória, mas no final ela percebe que todo o mal que ela fez é o mal que volta para ela mesma. Tá bom? Esse salmo é mais ou menos nisso, né? Pensando assim, eu estou vendo o maldoso está se dando bem, está dando tudo certo para ele, mas é uma falsa aparência, porque lá no final, quem realmente triunfa, quem realmente encontra felicidade, é o homem justo, o piedoso. O maldoso sempre vai se dar mal, né? Sempre vai se dar mal, tá certo? Gente, esse salmo, na família dos salmos, é chamado de exortação profética. É um salmo de instrução, um salmo usado para ensinar, é um salmo usado como uma lição de moral para as pessoas que rezam e para as pessoas que escutam esse salmo. É um salmo de instrução, né? Uma exortação profética, tá bom? Vamos lá, gente? Queria que você desse um like agora. Tá vendo esse joinha aqui, ó? Dá um joinha agora. Isso, dá um like aí. Isso. Outra coisa, quero que você espalhe para todo mundo esse vídeo e chame todo mundo para fazer esse curso com a gente, tá bom? Que na verdade é o curso que nós lemos, aprofundamos, capítulo por capítulo, lemos, deixamos o nosso coração entrar em contato com a palavra de Deus, crescemos na palavra de Deus, né? Entendemos aqui e nos alimentamos aqui, tá bom? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. É um salmo relativamente curto, né? Mas é muito bonito mesmo, muito bonito. O Salmo 51, que é o castigo do homem perverso. Ao mestre de canto, hino de Davi, quando Doeg, o idumeu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de Abimeleque. Por que te glorias de tua malícia, ó infame prepotente? Continuamente maquinas a perdição. Tua língua é afiada navalha, tecedora de enganos. Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade. Só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida. Por isso Deus te destruirá, há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. Vendo isso, tomados de medo, os justos zombarão de ti, dizendo, eis o homem que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão de suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes. Eu sou, porém,
como verdejante oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. E eu vos louvarei eternamente pelo que fizestes. E cantarei o vosso nome na presença de vossos fiéis, porque é bom. Salmo bem curtinho, mas importante que a gente lembre que esse salmo é um salmo de instrução, uma exortação profética usada para instruir as pessoas. Instruir as pessoas como? Esse salmo, ele instrui as pessoas, lembrando que a malícia de alguém, a maldade de alguém que aparenta temporariamente uma vitória, ela é passageira e logo nós veremos essa pessoa sendo vítima do seu próprio mal, né? E os justos vão se alegrar em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, é mais ou menos uma impressão que muita gente tem hoje. Você olha para a pessoa e fala, não, mas essa pessoa é desonesta, essa pessoa é corrupta e dá tudo certo para ela. Não, olha, ela é rica, ela viaja, ela é coisa e tal. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Esse salmo vem nos instruir justamente sobre isso. A pessoa que vive no mal, a pessoa que vive na mentira, a pessoa que vive nas maquinações, em algum momento ela será engolida pelas suas próprias mentiras, pelas suas próprias maquinações e pelo seu próprio mal. O mal é autodestruidor. O mal, ele se destrói a si mesmo. Por outro lado, a pessoa que de repente vive na justiça, é mais difícil viver na justiça. A pessoa que vive na verdade, é mais difícil viver na verdade. Essa encontra paz e é feliz. Vamos lá. Eu estava dizendo para você em que contexto esse salmo ele é composto. Quando a gente começa o salmo, olha que interessante. Ao mestre de canto significa que é um salmo usado no inário do templo para instruir, para trazer uma lição de moral para as pessoas. É um hino de Davi, porque foi atribuído a Davi. Quando? Em que situação? Quando Doeg, o idumeu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de Abimeleque. Vamos entender claramente que situação é essa. Vamos lá. Você pode procurar lá e pode até assistir o vídeo de novo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Olha aqui, o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, o que acontece? Davi está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi. Saul está transtornado e quer acabar com Davi. Davi se esconde. Só que Davi se escondeu na casa de Abimeleque, que é um sacerdote, numa cidade sacerdotal chamada Nob. Escondido na casa de um sacerdote chamado Abimeleque. Muito bem, ninguém sabe. Só que o Doeg, que é um servo de Saul, sabia, ficou sabendo. Deu com a língua nos dentes. Fofoqueiro, esse Doeg, para bajular o Saul, foi lá e falou, olha Saul, sabe que o Davi está escondido na casa de Abimeleque? O Davi ficou possesso, o Saul ficou possesso, vamos lá, e mandou que o exército fosse com ele para capturar o Davi. Quando chega lá, o Davi já não está mais lá. Davi já tinha dado no pé. Chega lá, Saul, Doeg, com todo o exército e fala, cadê o Davi? Ele estava escondido aqui, não estava escondido? E o Abimeleque, que é o sacerdote, na cidade de Nob, ali naquela cidade sacerdotal, começa a dizer, o Davi é bom, o Davi é justo, o Davi jamais trairia você, o Davi não sei o quê. Não quero saber. E mandou os guardas matarem o sacerdote Abimeleque. Os guardas falaram, não, nós não vamos colocar a mão num sacerdote porque ele é consagrado. De jeito nenhum. Aí, o que ele fez? O Doeg, para puxar saco do Saul, pegou a espada, matou Abimeleque na frente ali de todo mundo. Pior, depois o rei Saul mandou passar a fio de espada toda a cidade de Nob. Foi um horror. Ou seja,
um homem mau, mentiroso, como Doeg, perverso, né? Para se dar bem, deu com a língua nos dentes e, na verdade, aparentemente parecia que estava bem, se dando bem. Como Saul também. Saul aparentemente parecia que estava se dando bem, era o rei mandando matar todo mundo e você viu que triste fim nós tivemos o rei Saul, tá bom? É nesse contexto que esse salmo ele é composto. Muito bem, muito bem. Eu queria lembrar você que esse salmo sempre vai dizer, ele na primeira parte, ele vem dizendo, na primeira parte, dizendo assim, ó língua pérfida, ó língua enganadora, ou seja, é o fofoqueiro, é o maldoso, é o mentiroso, é aquele que está sempre querendo inventar alguma coisa do outro. Por isso, versículo 7, vamos ver aqui antes, só gosta de palavras perniciosas, ó língua pérfida, língua traidora. Por isso, Deus te destruirá, há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. Olha, é interessante lembrar que por que nós somos excluídos da presença de Deus? Porque Deus faz, sai daqui, não. Porque as nossas atitudes e os nossos gestos nos expulsam da presença de Deus. Logo, então, aquele que opta pelo caminho errado, pelo mal, ele mesmo encontra prejuízo na sua vida. Encontra prejuízo. O Salmo vem dizer isso. O Salmo, como um salmo de instrução, como um salmo que é pedagógico, ele vai mostrar qual o caminho que leva à felicidade. A felicidade é o caminho, a felicidade, ela só se encontra junto do Senhor. Vem aqui comigo no versículo 9, queria mostrar para você uma coisa interessante. Versículo 9. Eis o homem que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão de suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes. Eu queria falar sobre a tradução desse. Eis o homem. A expressão em hebraico, geber, pode ser traduzida como homem. Mas, na verdade, a expressão usada aqui é gibor, né? Que é muito parecido com Geber. Aqui, a minha Bíblia optou por traduzir eis o homem que não tomou a Deus por protetor, né? Mas se você for fiel à tradução, a palavra usada é gibor. E gibor significa fanfarrão. A palavra fanfarrão. A palavra fanfarrão em português significa aquele que se passa por corajoso, que diz que é valentão, mas na verdade é uma grande bravata. Fanfarrão é isso. Fanfarrão é aquela pessoa que conta histórias de que ele é corajoso, de que ele é valente, que ele matou 1000, que ele enfrentou tempestades, que ele é o valentão. Na verdade, fanfarrão, se a gente tivesse uma palavra em português, a gente tem uma palavra em português como sinônimo, é o valentão. O valentão, geralmente, é só da boca para fora. São bravatas que saem da boca do chamado valentão. Então, na verdade, o que é nós poderíamos traduzir? Eis o fanfarrão que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão das suas riquezas. Fanfarrão é aquele que se passa por corajoso, que na verdade não é corajoso nada, mas é aquele que, por se achar corajoso, não preciso de Deus, não preciso da sua ajuda, não preciso da sua assistência. Eu mesmo dou conta, eu mesmo me basto. E é geralmente esse que que encontra sempre o pior na sua vida. O fanfarrão, o valentão, acha que não precisa de Deus. E é esse valentão que confia no poder do seu dinheiro, que confia no poder das suas armas, que confia no poder dos seus exércitos. Esse sempre se dá mal. Porque aquele
que realmente percebe a sua fraqueza e a grandeza de Deus, esse tem coragem de se entregar nas mãos de Deus. Quero que você agora desligue tudo, como eu digo, vai ler, vai rezar o Salmo. Vai rezar o Salmo. E a palavra que vai iluminar seu coração é essa. Versículo 10. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radices David. Aleluia.